A Coca-Cola investe bilhões em publicidade todos os anos, mas, na realidade, o que eles oferecem é uma experiência e um estilo de vida associados à felicidade. Mas algumas vozes críticas que alegam que essa estratégia de marketing é uma distração de uma verdade perturbadora. A empresa enfrenta acusações graves relacionadas aos efeitos de seus refrigerantes, incluindo problemas de saúde, impactos ambientais e exploração, entre outros. Prepare-se para uma jornada que provavelmente deixará uma marca duradoura em sua mente. Comecemos pela fascinante trajetória da Coca-Cola, abrangendo 3 séculos distintos. Vamos explorar como a Coca-Cola se tornou uma das marcas mais icônicas de todos os tempos. E a que custo? Porque uma coisa é inegável: o império não é construído vendendo apenas água com açúcar. Na década de 1980, muitas pessoas começaram a optar por remédios caseiros em vez de procurar atendimento médico convencional. Neste cenário, um grupo de empreendedores enxergou uma oportunidade e passou a desenvolver poções e elixires que afirmavam oferecer diversos benefícios para a saúde. Mas a realidade por trás desses produtos era que, em sua maioria, consistiam em misturas perigosas e careciam de comprovação de eficácia. A ausência de regulamentação permitia que os fabricantes alegassem praticamente qualquer benefício à saúde que desejassem. Isso resultou em um rápido crescimento e disseminação desse negócio. Um remédio famoso da época era chamado de Vim Mariani, que continha uma combinação de vinho e cocaína e afirmava curar praticamente qualquer enfermidade, contanto que você consumisse 3 copos por dia. Um dos entusiastas notórios dessa bebida era um homem chamado John Pemberton, um veterano da Guerra Civil Americana, que havia sofrido graves ferimentos em combate. Os médicos na época acreditavam que ele não sobreviveria. Para aliviar as dores, uma dose de morfina foi dada a ele, na tentativa de minimizar seu sofrimento. Surpreendentemente, ele conseguiu sobreviver, mas esse episódio deixou John Pemberton com um sério vício em morfina. Foi esse vício que levou a tomar Vim Mariani e, consequentemente, a se tornar dependente dessa bebida. Pemberton acreditava que o Vim Mariani o auxiliaria a superar sua dependência da morfina. Após consumi-lo, ele realmente se sentiu melhor, mas isso não era devido a propriedades medicinais, mas sim ao fato de que a bebida continha vinho e cocaína. Devido à sua dependência do Vim Mariani e ao seu conhecimento como químico, Pemberton decidiu criar a sua própria versão da bebida. Em 1884, ele lançou a Coca-Cola de vinho francês, que essencialmente era uma imitação do Vim Mariani, com a adição de alguns ingredientes distintos. Com o tempo, essa fórmula evoluiria para se tornar a Coca-Cola. Importante destacar que Pemberton não era um oportunista em busca do lucro a qualquer custo, mas sim alguém que genuinamente acreditava em seus produtos. Alguns anos depois, a proibição do álcool começou a ser implementada em muitos estados, o que obrigou Pemberton a remover o vinho de sua bebida. Como resultado, ele substituiu o vinho por água gaseificada, mas isso tornou a bebida extremamente amarga. Para corrigir esse sabor desagradável, uma grande quantidade de açúcar foi adicionada. Com a ausência do vinho, Frank Robinson, contador de Pemberton, sugeriu um novo nome para a bebida, que seria Coca-Cola. Posteriormente, a empresa alegaria que o nome Coca-Cola não possuía significado algum e era apenas um som agradável. No entanto, essa afirmação não condiz com a realidade. O nome fazia referência aos 2 principais ingredientes da bebida, a cafeína e as folhas de coca. Surpreendentemente, até hoje, a Coca-Cola nega categoricamente que a fórmula já tenha incluído cocaína, apesar de haver muitos documentos que atestam a presença de folhas de coca que naturalmente contêm cocaína. Eventualmente, em 1929, a empresa encontraria uma maneira de remover completamente a cocaína das folhas de coca. Isso ocorreu porque ficou evidente que a cocaína não era o elixir mágico que eles inicialmente imaginaram. Mas na década de 1980, a preocupação com a presença de cocaína na bebida era praticamente inexistente. Com a remoção do vinho da fórmula, a Coca-Cola pôde continuar sendo comercializada. O único dilema era que a bebida não estava obtendo uma boa
receptividade no mercado, e John Pemberton estava enfrentando dificuldades para vendê-la. Os primeiros anúncios da Coca-Cola a descreveram como um notável tônico cerebral, inofensivo e eficaz no alívio de dores de cabeça e desconfortos estomacais, mas as vendas iniciais foram modestas, uma vez que havia uma infinidade de outros medicamentos patenteados que prometiam resultados semelhantes. Ao mesmo tempo, John Pemberton estava enfrentando uma deterioração crescente na sua saúde, com sua dor se agravando e seu vício ficando cada vez maior. Tragicamente, em 1888, Pemberton faleceu. Naquele momento, ele não poderia prever que sua criação logo se tornaria a bebida mais conhecida em todo o mundo. Pouco antes da sua morte, Pemberton vendeu a empresa por $2.000 para o ambicioso Asa Candler. Candler iniciou uma campanha para adquirir todas as ações da empresa, que estavam nas mãos dos outros acionistas, buscando o total controle da empresa. Anos mais tarde, investigações levantariam dúvidas sobre se Candler realmente comprou todas essas ações, uma vez que foram encontradas assinaturas falsificadas em alguns documentos. A verdade sobre esse processo permanece parcialmente obscuro, uma vez que Candler chegou a incinerar os primeiros registros da empresa. Todavia, isso acabou sendo de pouca importância, pois na década de 1980, Asa Candler detinha o controle total da Coca-Cola, embora a bebida não desfrutasse de ampla popularidade. Nesse interim, Candler lançou uma ofensiva publicitária considerável, saturando a cidade com banners, outdoors e cartazes ostentando o nome da Coca-Cola. Eles foram tão longe a ponto de pintar o logotipo em barris e, de forma geral, fixá-lo em qualquer superfície disponível, tornando o logotipo da Coca-Cola uma presença onipresente. No entanto, um dos primeiros golpes de mestre no campo do marketing da Coca-Cola foi a abordagem direta a todas as farmácias locais. Candler obteve uma lista de seus clientes mais frequentes e enviou a eles cupons para desfrutar de uma Coca-Cola gratuitamente. O raciocínio por trás disso era proporcionar às pessoas uma amostra gratuita, fazendo com que se tornassem clientes fiéis, especialmente porque a bebida continha substâncias químicas potencialmente viciantes. No entanto, logo ficou evidente que promover a Coca-Cola como um remédio não era a estratégia ideal. Em vez disso, optaram por comercializá-la como uma bebida refrescante e saborosa, que qualquer pessoa pudesse apreciar. Essa abordagem teve o benefício adicional de desvincular a Coca-Cola da categoria de medicamentos. A estratégia de marketing em grande escala da Coca-Cola provou-se um sucesso retumbante, uma vez que as vendas começaram a aumentar rapidamente. Candler reinvestiu cada vez mais dinheiro em publicidade e chegou ao ponto de contratar estrelas de cinema e atletas para endossar a bebida. Grande parte do sucesso da Coca-Cola vem da criação de uma imagem tão positiva e saudável na mente das pessoas, independentemente do que a bebida realmente representasse. Qual maneira melhor de atingir esse objetivo do que recrutar celebridades da época? Um dos grandes trunfos na estratégia de marketing da empresa foi a introdução do Papai Noel em seus anúncios de Natal, sempre segurando uma garrafa da Coca-Cola. Isso estabeleceu uma conexão na mente das crianças entre a Coca-Cola e a alegria do Natal. Embora possa parecer comum no dia de hoje, na época a Coca-Cola foi a pioneira nessa estratégia de marketing. A associação entre a Coca-Cola e Papai Noel começou a se solidificar na década de 1930, quando a empresa de refrigerantes começou a usar o personagem natalino em suas campanhas publicitárias. O principal responsável por essa ligação foi Randall Sundblom, um ilustrador renomado contratado pela empresa. Em 1931, a Coca-Cola lançou uma campanha de Natal que apresentava uma série de anúncios impressos com Papai Noel. Sundblom foi encarregado de criar essas ilustrações, e o que ele desenvolveu se tornou uma representação icônica do Papai Noel que dura até hoje. Ele retratou o Papai Noel como um homem alegre com barba branca e roupas vermelhas, segurando uma garrafa de Coca-Cola. Essa imagem capturou a imaginação do público e estabeleceu a conexão entre o Papai Noel e a Coca-Cola. Os anúncios de Sundblom, que retratavam o Papai Noel desfrutando da Coca-Cola, foram amplamente veiculados em revistas, outdoors e jornais em todos os Estados Unidos. Essa campanha foi um sucesso e desempenhou um papel significativo na popularização da imagem do Papai Noel da Coca-Cola. As escolhas da cor vermelha e branca das roupas de Papai Noel nas ilustrações de Sundblom também se tornou uma característica distintiva do personagem, que antes não tinha um conjunto de cores
específicos a ele. Desde então, a imagem do Papai Noel da Coca-Cola se tornou uma parte intrínseca da celebração de Natal em todo o mundo. A parceria entre Papai Noel e Coca-Cola é uma colaboração do marketing mais duradoura e influente da história da publicidade, que ajudou a consolidar a imagem moderna do Papai Noel que conhecemos. A presença de mulheres atraentes em propagandas pode ser um fenômeno comum nos dias de hoje, mas poucas empresas tradicionais exploraram essa abordagem tanto como a Coca-Cola. Eles contratavam mulheres atraentes para aparecerem segurando uma Coca-Cola nas propagandas. Além disso, a Coca-Cola criou um departamento de estatística dedicado a analisar o tráfego nas estradas e o movimento nos supermercados a fim de determinar os locais mais eficazes para exibir seus anúncios. À medida que novas tecnologias surgiam, da rádio à televisão, a Coca-Cola estava pronta para investir pesadamente em publicidade por meio de novas mídias, garantindo que seus produtos fossem amplamente reconhecidos. Inicialmente, a Coca-Cola era vendida especialmente em xarope. Isso permitiu à empresa economizar significativamente em custos de transporte e distribuição, uma vez que precisava apenas fornecer o xarope, que era misturado com água gaseificada pelos vendedores. No entanto, à medida que ainda cresceu, os custos de transporte e distribuição da Coca-Cola aumentaram. Então, em determinado dia, dois advogados, Benjamin e Joseph, conceberam a ideia de engarrafar a Coca-Cola. No começo, essa ideia foi recebida com ceticismo, pois o engarrafamento era uma empreitada dispendiosa e complexa. No entanto, Benjamin e Joseph estavam dispostos a arcar com todos os custos. Eles propuseram assumir integralmente a responsabilidade e Asa Candler concordou. Assinaram um contrato que transferia os direitos exclusivos de engarrafamento da Coca-Cola por uma taxa simbólica de $1. A estratégia de engarrafamento provou o seu tremendo sucesso, um sucesso que ninguém poderia ter previsto. A Coca-Cola engarrafada conquistou os consumidores e os engarrafadores compravam grandes quantidades de xarope, o que se traduzia em significativas receitas para o negócio. Mas esse êxito também deu origem a uma série de disputas legais entre a Coca-Cola e seus engarrafadores. Nas décadas seguintes, a empresa teve que desembolsar somas virtuosas na casa dos milhões de dólares para readquirir alguns dos direitos que Candler havia vendido por meros $1. No início do século XX, essa não era uma grande preocupação para Candler. As vendas da Coca-Cola estavam em grande crescente, ano após ano. Lembre-se, a Coca-Cola foi uma cópia de outra bebida. A maneira para o rápido crescimento foi o marketing, e a cada ano a Coca-Cola gastou mais e mais dinheiro em publicidade, e a cada ano as vendas da Coca-Cola não paravam de crescer. No dia 1 de setembro de 1939, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, um período em que a Coca-Cola já estava sendo engarrafada em mais de 44 países, tanto nos territórios dos aliados quanto no eixo. Nessa mesma época, o governo dos Estados Unidos anunciou o racionamento do açúcar em todo o país. A Coca-Cola alegou que deveria ser isenta das restrições e racionamento do açúcar, argumentando que a bebida era um produto essencial que não poderia faltar durante os tempos de guerra. Surpreendentemente, o governo americano concordou com essa solicitação, mas essas concessões só foi possível devido à intensa campanha de lobby realizada pela Coca-Cola. Para garantir a sua posição, o governo dos Estados Unidos nomeou um executivo da Coca-Cola para fazer parte do conselho de racionamento, que por sua vez concedeu à empresa uma isenção do racionamento do açúcar, enquanto todas as outras empresas foram obrigadas a reduzir o consumo de açúcar durante a guerra. A Coca-Cola continuou a sua produção sem restrições. Mas a Coca-Cola não parou por aí. O presidente da empresa, Robert Woodruff, comprometeu-se publicamente a oferecer uma garrafa de Coca-Cola a todos os soldados americanos, onde quer que estivessem, pelo preço de 5 centavos, custasse o que custar para a empresa. Essa decisão se revelou um dos maiores acertos publicitários da história da Coca-Cola. Embora a venda a esse baixo preço significasse que a Coca-Cola estava perdendo dinheiro a cada garrafa vendida, essa estratégia foi brilhante. Primeiramente, aos olhos do público, especialmente dos soldados, estabeleceu uma conexão profunda entre a Coca-Cola e o esforço de guerra contra o nazismo. Além disso, ajudou a empresa a conquistar um amplo apoio público e a boa vontade de milhões de americanos. A Coca-Cola e o patriotismo se tornaram indissociáveis na mente das pessoas.
Nesse cenário surgiu a oportunidade de criar novos anúncios de guerra que exibiam soldados segurando garrafas de Coca-Cola. No entanto, nos bastidores, a Coca-Cola havia firmado um acordo com o governo que envolvia o financiamento para a instalação de fábricas de engarrafamento da Coca-Cola no exterior. A justificativa oficial era que isso espalharia a influência americana e elevaria a moral dos soldados. Mas o que estava acontecendo nos bastidores era que os contribuintes estavam financiando a expansão internacional da Coca-Cola durante o período da guerra. Ou seja, os impostos dos cidadãos estavam indo diretamente para a construção de fábricas engarrafadoras da Coca-Cola por todo o mundo. Mais de 64 fábricas de engarrafamento foram estabelecidas em várias partes do mundo e em diferentes continentes, em grande parte financiadas pelos governos. Curiosamente, os engenheiros encarregados de instalar as engarrafadoras da Coca-Cola eram considerados tão essenciais quanto aqueles que estavam envolvidos na manutenção de tanques e aviões durante a guerra. Com a Coca-Cola agora ao alcance dos soldados em qualquer parte do mundo, eles começaram a compartilhar a bebida com os habitantes locais, o que contribuiu para a expansão da Coca-Cola em novos países. Os soldados ficaram extremamente gratos pela presença da Coca-Cola e sua capacidade de compartilhar um gosto familiar com as comunidades que encontravam em diferentes partes do mundo. O compromisso de fornecer Coca-Cola às Forças Armadas estava em pleno andamento, quando um telegrama urgente chegou do quartel-general dos aliados, sob o comando do general Dwight Eisenhower, no norte da África. O telegrama, datado de 29 de junho, solicitava o envio de materiais e equipamentos para a construção de 10 fábricas de engarrafamento da empresa. Era enfatizado que esse esforço não deveria interferir no transporte de suprimentos militares. Além disso, a mensagem requisitava o envio de 3 milhões de garrafas de Coca-Cola cheias e suprimentos para produzir a mesma quantidade 2 vezes por mês. 6 meses após esse pedido, um engenheiro da empresa voou até Argel, capital da Argélia, para supervisionar a inauguração da primeira das 64 fábricas de engarrafamento que haviam sido enviadas por navio durante a Segunda Guerra Mundial. Essas fábricas foram montadas o mais próximo possível das áreas de combate, tanto na Europa quanto no Pacífico. Ao longo da guerra, os soldados consumiram mais de 5 milhões de garrafas de Coca-Cola, além das porções distribuídas diretamente por meio de recipientes de distribuição e unidades móveis, independentemente da área na zona do conflito. Esse esforço notável demonstra o impacto duradouro da Coca-Cola durante o período de guerra. O impacto da Coca-Cola foi muito além de elevar a moral dos soldados. Em muitas regiões, possibilitou que habitantes locais tivessem primeiro contato com o sabor da Coca-Cola, o que resultou em uma apreciação natural pela bebida. Com o retorno da paz, o sistema Coca-Cola estava pronto para uma notável expansão global. Entre meados da década de 1940 e a década de 1960, o número de países com operação em engarrafamento quase duplicou. Enquanto o mundo se recuperava de um período de conflito, a Coca-Cola emergia como um símbolo global de refrigerante e amizade. Os soldados americanos, ao compartilharem a Coca-Cola com as comunidades locais durante a guerra, efetivamente se tornaram os maiores embaixadores da bebida. Eles introduziram a Coca-Cola a novos públicos em todas as partes, deixando um gosto de casa durante o período conturbado da guerra. Enquanto a guerra teve um impacto devastador na maioria das empresas e pessoas, a Coca-Cola estava se expandindo mais rapidamente do que nunca ao redor do mundo. Enquanto nos Estados Unidos a Coca-Cola apoiava as tropas em guerra, na Alemanha nazista a Coca-Cola ainda era consumida. Afinal, a Alemanha era um mercado significativo para a empresa, mas à medida que a guerra progredia, restrições foram implementadas, cortando o fornecimento de muitos produtos para a Alemanha, uma medida adotada por muitas multinacionais na época. Durante esse período, as corporações enfrentavam restrições severas para vender seus produtos aos alemães, mas o líder da maior operação de engarrafamento da Coca-Cola na Alemanha, um homem chamado Max Kate, teve uma ideia engenhosa para contornar essa restrição. Ele conseguiu que químicos locais desenvolvessem uma nova bebida que guardava uma semelhança distante com a Coca-Cola. Em vez de ser feita com o xarope da Coca, que não podia ser mais importado, essa nova bebida era produzida a partir de sobras de outros produtos alimentícios, como a fibra de maçã. Posteriormente, essa nova bebida foi chamada de Fanta, e dado o contexto da guerra,
Com muitas outras bebidas banidas, a Fanta se tornou um sucesso notável na Alemanha nazista. Em diferentes partes do mundo, como frequentemente ocorre na história, tentou separar a Coca-Cola da associação com estes acontecimentos. Mas é inegável que a Coca-Cola nunca teria alcançado uma expansão global tão rápida se não contassem com a equipe de indivíduos influentes que falavam diferentes idiomas. A Coca-Cola costuma alegar que seu maior segredo é a fórmula altamente guardada, armazenada em um cofre de alta segurança para criar um elemento de drama. No entanto, o verdadeiro sucesso da Coca-Cola tem muito menos a ver com a fórmula e muito mais com o poder de marca no cenário mundial. A Coca-Cola comprou a Columbia por 750 milhões de dólares e incorporou pequenas exceções de seus produtos em seus filmes, embora posteriormente tenham vendido os estúdios de cinema para a Sony e optando por pagar outras empresas pela extensão dos produtos da Coca-Cola. Apesar de várias pesquisas demonstrarem que a Coca-Cola é uma das marcas mais reconhecidas globalmente, a década de 1980 trouxe um desafio crescente para a empresa. Cada vez mais dados estavam se acumulando sobre os efeitos negativos da Coca-Cola na saúde, enquanto sempre houve preocupações sobre a Coca-Cola prejudicar a saúde bucal. Novas informações passaram a evidenciar os sérios impactos da Coca-Cola na obesidade, diabetes e outros problemas de saúde. Para a marca que constrói sua imagem com base em sua popularidade, foi um grande obstáculo ser associado a uma ampla gama de problemas de saúde. A empresa também continuou a gastar bilhões de dólares em patrocínio de atletas e eventos de grande porte. Eventos foram patrocinados com o intuito de ligar a Coca com o alto rendimento dos atletas. A Coca-Cola enfrentou sérios problemas, um deles envolvendo a marca de água engarrafada chamada Dasani, quando foi lançada no Reino Unido. Rapidamente descobriu-se que, apesar do alto preço, era essencialmente água de torneira local. A Coca-Cola tentou se defender, alegando que a água passava por um processo de purificação, mas essa explicação só agravou a situação. A empresa, inadvertidamente, acionou minerais contaminados à água, resultando no recall de 500 mil de garrafas que estavam em circulação. Outra controvérsia ocorreu em 1999, na Bélgica, quando crianças começaram a adoecer após consumir produtos da Coca-Cola, levando também ao recall de todos os produtos da marca. A França também relatou mais de 100 casos de doenças relacionadas à Coca-Cola e temporariamente proibiu a venda dos seus produtos. Além disso, a empresa foi criticada por sua resposta lenta a esses problemas. Na Índia, a Coca-Cola enfrentou acusações de contaminar as águas subterrâneas com resíduos tóxicos. Embora o presidente da empresa tenha admitido o problema de água residual, ele assegurou que as correções foram feitas, mas testes independentes revelaram vestígios de lodo produzido nas fábricas indianas da Coca-Cola. Isso alegadamente tornou o solo infértil, causando a morte dos animais que consumiam da água e prejudicou os meios de sobrevivência de pessoas locais. O Centro de Ciência e Meio Ambiente de Nova Delhi também divulgou descobertas alarmantes, afirmando que pesticidas presentes em produtos da Coca-Cola e Pepsi, quando consumidos a longo prazo, poderiam causar câncer, defeitos congênitos e graves distúrbios no sistema imunológico. Uma mulher da vila local expressou sua preocupação mencionando que antes da chegada da empresa a qualidade de vida era boa, mas nos 6 meses após a chegada da Coca-Cola o sabor da água mudou e não para melhor. No México, a Coca-Cola enfrentou problemas de poluição durante o período de 2000 a 2006, quando o presidente do país havia ocupado um cargo de gerência na empresa. No México, o presidente da época adotou uma abordagem mais benevolente em relação à sua antiga empresa após ser eleito. Durante seu mandato, ele concedeu 27 licenças de água que muitos argumentavam terem permitido que a Coca-Cola poluísse a água, incluindo aquela pertencente a povos indígenas. Um morador local lamentou a situação, afirmando que costumava haver abundância de água, mas agora enfrentava escassez, enquanto a Coca-Cola não pagava nada e continuava a retirar sua água. Durante o governo desse presidente, as vendas da Coca-Cola aumentaram em 50%, tornando a bebida mais popular do país. Críticos argumentam que esse é mais um exemplo de como a Coca-Cola se beneficia
beneficia de acordos obscuros com políticos. A empresa sempre precisou adquirir grandes quantidades de recursos naturais para prosperar, sendo a maior compradora de açúcar do mundo. Entretanto, nos anos 90, a Coca-Cola passou a enfrentar uma crescente onda de publicidade negativa. O exemplo disso ocorreu na cidade do México, onde os lucros da Coca-Cola pareciam melhores do que realmente eram. A reação negativa à Coca-Cola atingiu seu auge em 2003, com o lançamento da campanha Stop Killing Coke, que alegava que a empresa era responsável pelo assassinato de membros sindicais que trabalhavam em fábricas de engarrafamento da Coca-Cola na Colômbia. A empresa nega essas acusações e a verdade exata permanece obscura. No entanto, é conhecido que desde 1989, vários trabalhadores sindicalizados empregados nas fábricas de engarrafamento da Coca-Cola têm enfrentado ameaça e violência. Os trabalhadores tomaram a decisão de se filiar a sindicatos, principalmente devido às condições de trabalho irrisórias, com alguns deles recebendo salários extremamente baixos para cumprir jornadas de até 15 horas. Mas surgiram alegações de tortura, sequestro e assassinato de líderes sindicais e seus familiares. A Coca-Cola alegou que a fábrica de Guatemala era uma entidade independente e que sua empresa não tinha conhecimento desses incidentes. É possível que a Coca-Cola esteja realmente falando a verdade nesse caso, e não podemos acusar com certeza se houve cumplicidade ou conhecimento prévio da violência, mas os sindicatos foram drasticamente enfraquecidos devido a ataques e ameaças. Em algumas partes da América Latina, a Coca-Cola ganhou o apelido de Brilho da Morte. O que sabemos com certeza é que, quanto mais aprofundamos a história da Coca-Cola, mais sua imagem saudável que eles tentam apresentar fica comprometida. As mesmas críticas direcionadas à Coca-Cola também são aplicáveis a muitos de seus concorrentes. É importante reconhecer que a Coca-Cola, assim como muitas empresas, teve tanto impacto positivo quanto negativo. Não podemos chegar a conclusões definitivas, baseando-nos apenas em um lado da história, pois a realidade é complexa e não se limita a preto e branco. De forma irônica, algumas das notícias mais ruins para a Coca-Cola não estão relacionadas a questões morais ou legais. A Coca-Cola já teve a oportunidade de adquirir a Pepsi. A empresa foi oferecida várias vezes essa proposta, incluindo uma oferta de apenas $50 mil em 1933, mas a Coca-Cola se recusou a essa oferta. Em vez disso, a Coca-Cola tentou processar a Pepsi por usar a palavra cola em seus anúncios, alegando que a Pepsi estava tentando se apropriar dos produtos da Coca-Cola, mas a empresa Pepsi contra-atacou, alegando que a Coca-Cola estava empregando práticas anticompetitivas para criar um monopólio. Os tribunais concordaram com a Pepsi, decidindo que cola era um nome genérico e qualquer um poderia usar. A recusa da Coca-Cola em comprar a Pepsi resultou em uma longa batalha de marketing entre as duas empresas. Em um ponto, ambas começaram a diminuir os preços e ofereceram descontos para competir entre si, e logo perceberam que isso prejudicava ambas as empresas. Se a Coca-Cola e a Pepsi fizeram algum acordo secreto nos bastidores, isso permanece um mistério. Entretanto, após algum tempo, ambas as empresas voltaram aos preços usuais e tentaram competir em termos e publicidade, mas a Pepsi teve uma ideia simples, mas brilhante: competir com base no sabor. Em 1975, lançaram a Pepsi Challenger, onde ofereceram às pessoas 2 copos brancos, um contendo Pepsi e outro contendo Coca-Cola. As pessoas não sabiam qual era qual e eram encorajadas a experimentar ambos os sabores para determinar a sua preferência. Os resultados do teste revelaram que ligeiramente mais pessoas preferiam a Pepsi. A Pepsi passou a usar essa estatística em suas campanhas publicitárias por todo o país. Muitos duvidaram dessa afirmação, mas quando realizaram seus próprios testes cegos, perceberam que de fato a Pepsi era a mais preferida em relação ao sabor. A Coca-Cola, por outro lado, estava gradualmente perdendo a participação no mercado. Diante dessa situação, iniciou uma missão extremamente sigilosa: reformular a fórmula da Coca-Cola. Após extensos testes e avaliações, descobriram uma nova fórmula de Coca, que consistia em superar o desempenho da Coca-Cola original e a Pepsi. Após rigorosos testes de sabor, os dados eram incontestáveis. A nova fórmula era mais saborosa. Assim, pouco antes do aniversário de 100 anos da Coca-Cola, mudaram a fórmula, substituindo-a pela nova Coca. Imediatamente o caos se iniciou. Diariamente, os escritórios da Coca-Cola eram inundados por milhares de telefonemas e cartas furiosas com a ousadia de tirar a fórmula original. A Coca-Cola esperava que o alvoroço logo se acalmasse, mas a indignação só aumentou a cada dia. Os meios de comunicação estavam repletos de histórias de revolta, e as linhas telefônicas da Coca
ficavam constantemente congestionadas com reclamações por meses a fio. Quando os novos anúncios da Coca-Cola eram exibidos em grandes telões de estádio, as pessoas expressavam sua insatisfação em alto e bom som. Tornou-se uma tendência popular repudiar a nova Coca-Cola. É importante destacar que muitas das pessoas que reclamavam sequer haviam experimentado essa nova fórmula. Como um funcionário da Coca-Cola comentou, poderíamos ter introduzido o elixir dos deuses e ainda assim não teria feito qualquer diferença. Logo tornou-se evidente que o sabor não era o verdadeiro problema. O sucesso da Coca-Cola nunca se baseou inteiramente em seu sabor. Graças ao seu incrível marketing, a Coca-Cola era vista pelo mundo como um velho amigo, uma parte essencial na vida cotidiana. Por cerca de 100 anos, a Coca-Cola estava presente e inalterada, independentemente dos acontecimentos globais. Portanto, mudar algo que tinha tanto significado para os consumidores foi considerado uma traição. Meses após o lançamento da nova Coca-Cola, os protestos continuavam fervorosos. Ficou claro que a empresa havia cometido um erro colossal. A reação contra a decisão da empresa foi um dos mais intensos e inesperados momentos da história dos negócios. Mas esse episódio tumultuado se transformou em um dos maiores sucessos de marketing da Coca-Cola, quando a empresa recuou e trouxe de volta a fórmula original sob o nome Coca-Cola Original. A maré de revolta se transformou em um oceano de elogios. As vendas dessa Coca-Cola com nova fórmula não teve um bom desfecho e foi retirada completamente de circulação. Apesar de todas as evidências, o desfecho foi surpreendente. A nova Coca-Cola fez com que as pessoas perceberam o quanto amavam a Coca-Cola original. O resultado final foi que a controvérsia, de alguma forma, fortaleceu os laços de pessoas com a Coca-Cola, tornando-as mais leais à marca do que nunca. Esse é o motivo pelo qual a nova Coca-Cola é considerada um dos erros mais bem-sucedidos da história. A imagem da Coca-Cola enraizada na mente das pessoas é incrivelmente poderosa. Ela substitui a lógica e os dados de sabor em muitos aspectos. A Coca-Cola continuou a operar com o princípio que a indústria de medicamentos patenteados empregou por anos. Não se trata do que o produto realmente é, mas do que o cliente realmente acredita que ele é. Isso explica porque a Coca-Cola gasta bilhões em publicidade todos os anos. Apesar de aproximadamente 94% da população mundial já reconhecer seu logotipo, mais de 2 bilhões de porções de Coca-Cola são consumidas diariamente. A Coca-Cola é construída em torno da ideia de seu amigo de longa data. É uma marca que evoca momentos felizes, reuniões com os amigos e familiares e memórias alegres. Independentemente das polêmicas, a Coca-Cola persiste em sua abordagem, porque no fim das contas, ela não tenta vender água com açúcar. A marca vende momentos felizes e o conforto de um amigo antigo. Isso é o que a torna especial.